mensagem. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite? Amém? Quantos estão com fome na palavra de Deus? Glória a Deus. João capítulo 10, nós iremos falar um pouco sobre o bom pastor chamado Jesus. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje é a vida abundante de Cristo. Quantos querem aprender mais sobre a vida abundante de Cristo? Amém? Deus, quem abriu sua Bíblia aí, todos acharam? Glória a Deus. João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aleluia. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes derão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Glória a Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, essa é a sua palavra, e esse momento eu te peço que o teu Espírito Santo nos dê clareza, nos dê revelação e entendimento, Pai. Que seja agora, Pai, aberto, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, com sabedoria e revelação, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. E que essa mensagem, Senhor, ao findar dela, Senhor, nós possamos saber que Cristo é suficiente, que o Evangelho é o poder de Deus, que o Evangelho é o que transforma e que muda nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, toma controle, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Queridos, nós iremos pregar um pouco do Evangelho, amém? E eu sou apaixonado pelo Evangelho. O Evangelho, ele significa boas notícias, boas novas. Diga assim para o seu irmão, cutuque ele e o seu irmão ao seu lado. Fala assim: meu irmão, o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, com respeito a Jesus e aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Olha só, olha que interessante, glória a Deus. Então, partindo desse pressuposto, o Evangelho é uma boa notícia, amém? Se você estiver ruim hoje, eu tenho uma boa notícia para você: o Evangelho, amém? Olha só, o que nós lemos aqui, nós temos um contraste: Jesus, o bom pastor, e o mercenário, né? Aquele que vem para roubar, matar e destruir. E aqui é uma demonstração de como é o pastoreio de Jesus, como funciona o pastoreio na nova aliança. Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Nós que recebemos o Senhor em nossa vida, nós sabemos que existem os nossos pastores aqui na terra, não é verdade? Sim ou não? Meu pastor hoje e pastora, pastor Neto, pastor Neto, pastora Tássia. Nós somos seus pastores, eu, pastora Letícia, pastor Júnior. Mas nós sabemos que o verdadeiro pastor é Jesus. E a nossa maior missão nessa geração não é falar sobre nós, e tampouco ser muito bom. Eu não busco ser um bom pastor, eu busco imitar o bom pastor, que é Jesus. Amém? Então o verdadeiro pastor é Ele.
E a nossa função aqui nessa terra é somente duplicar, é somente imitar, copiar o verdadeiro pastor que é Jesus. Amém? Então aqui Jesus está falando o que ele faz conosco. Nós somos essas ovelhas, amém? E aqui eu quero falar esses 5 pontos com você. O primeiro eu já falei, o segundo é: ele é a porta para as ovelhas, ou seja, ele é o porta para as ovelhas, ele é a porta, ou seja, Jesus é a porta que nós precisamos entrar. Se você quer uma porta, alguém busca, Senhor, abre uma porta, alguém já orou assim? Senhor, abre essa porta para mim. Aí o Senhor te responde, eu sou a porta. Você não entendeu? Quem ora para Deus abrir as portas aí? Alguém ora? Aí Deus te responde, eu sou a verdadeira porta. Porque se você entra por Jesus, não tem, irmão, não tem como. Se você entrou pela porta, que é Jesus, as coisas elas vão fluir ao seu respeito. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto, olha só. O ladrão vem para o quê? Matar, roubar e destruir. E o bom pastor, que é Jesus, ele veio o quê? Veio para nos dar a vida e vida em a... Olha só, olha aqui para mim. Algo interessante. Muitas das vezes nós ouvimos falar que o ladrão, ou salteador, é o diabo, não é verdade? Ah, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu quero dizer para você essa noite. A gente pode usar como uma analogia ao diabo. Até porque ele sabe matar, ele sabe roubar e destruir. Mas aqui eu quero trazer luz para nós a uma religiosidade. Eu quero trazer luz aqui ao falso pastor. Você está entendendo? O falso pastor, de fato, ele vem para matar, roubar e destruir. E aqui eu me refiro a pastores ou lugares onde pastores não estão ali para fluir o verdadeiro pastor que é Jesus. Amém? Então, por exemplo, você está aqui hoje, você recebe o evangelho e glória a Deus, porque Jesus, o verdadeiro pastor, está atuando em nossas vidas e nós aqui não estamos para te enganar. Nós não estamos aqui para ser considerado como a Bíblia diz, um mercenário. O que Jesus está dizendo, porque, olha só, o contexto da história, antes de Jesus vieram muitos pastores. Só tem que esses pastores, eles não davam a vida pelas ovelhas. Esses pastores, eles roubavam, matavam e destruíam elas. E lá no final da nossa mensagem, você vai aprender o que é uma ovelha e como era o pastoreio, como funcionava o pastoreio. Então o que eu quero dizer para você, que se você está em um lugar onde você não tem a vida abundante do evangelho, você está sendo enganado ou enganada. Você está entendendo? Por quê? Aquilo que rouba a mensagem do evangelho, se o evangelho de Deus ele não é pregado em sua totalidade, o que você vai receber é uma religião. Você faz para receber. Por exemplo, você tem que dar o dízimo, senão o cortador, lenhador, migrador, sei lá o que, vai roubar e você não prospera mais. Eu quero te dizer, todo principado e toda potestade já foi vencido na cruz, amém? O diabo ele já foi vencido na cruz. Amém? Você dá o dízimo, você oferta, você está aqui, não para que Deus vá te abençoar. Não, você faz isso porque Deus já te abençoou. Você não entendeu? Você faz não para ter, você faz porque Deus já fez através de Jesus na cruz. Então, todo aquele que rouba, mata e destrói não é Jesus. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Vai fazer sentido depois, isso aqui é só introdução, amém? O quarto ponto, olha só, o ladrão representa o falso pastor, a religiosidade, e não o diabo. O diabo, irmão, uma função do diabo eu posso te dizer, o diabo ele vem para enganar. O significado de Satanás, o diabo, Ra-Satã, é acusador, enganador. Essa é a verdade, amém? Então todas as vezes que você falar diabo, entenda, ele vem para te diga comigo, hein? Olha só, hoje vai ser um detox de toda a religiosidade aqui. Essa mensagem é um detox de religiosidade e detox de todo o sofisma ou evangelho errado que foi pregado para a gente. Amém? O diabo, o que o diabo faz? Olha só, tem 2 pastores, eu vou querer fazer um exemplo aqui. Pastora Letícia, corre aqui comigo, rápido. Desculpa, sei que você estava filmando, rápido. 2 pastores aqui. Ó, vou pegar minha esposa aqui que é pastora.
eu sou um pastor, vamos supor que ela é a boa pastora, eu sou o falso pastor, como Jesus disse. E o diabo, vem aqui, Manuel, vem aqui. Não é diabo, mas é só para fazer uma analogia. Misericórdia. E o diabo aqui, vamos supor que é o Emanuel, ele está aqui rugindo. Ele tá, a Bíblia diz em Pedro que o diabo está como um leão que ruge. Ele quer nos devorar. Só que o papel dele é o quê, hein? E acusar. Então ele vem comigo, eu estou aqui, eu estou no Evangelho, mas chegou um momento que eu me desviei do verdadeiro Evangelho, eu começo a pregar uma religiosidade da igreja. E eu vou conduzir a igreja de Cristo para uma condenação. Eu vou conduzir a igreja para o engano. Aí o diabo vai assim, ó. O diabo vai falar no meu ouvido assim, olha, engana a igreja. Pede voto, pede isso, pede aquilo. Fala, se eles derem, eles vão ser abençoados. Só que aí o bom pastor está dizendo, ei, não faz isso não. Eles só precisam crer que Jesus se fez pecado para que eles fossem justos. Eles só precisam crer que Jesus se fez maldito para que eles fossem abençoados. Esse é o bom pastor. Você está entendendo? Eu estou dando exemplo de um falso pastor e do verdadeiro pastor. Pode sentar, obrigado, tá? Bata palma para os nossos amigos. Queridos, existem lugares que pessoas estão sendo enganadas. Existem lugares que a mensagem do Evangelho é como aquilo que Jesus disse. Certo momento Jesus chegou no templo, estavam vendendo no templo. E ele disse, ei, a minha casa será chamada casa de oração. Eles vendiam, muitas igrejas se tornou um comércio. É isso que Jesus está dizendo. Onde pastores que são chamados para curar as pessoas, curar ovelhas, eles estão enganando. Profecias, a gente vai falar, com profecias, com revelação, etc. Não estou falando de igreja, não estou falando de pessoas, estou citando a palavra de Deus. Muitas das vezes existem lugares que estão nos enganando. E Jesus quer dizer, ei, o meu evangelho é a verdade. E eu sou o bom pastor. Existem pessoas que estão morrendo dentro de várias igrejas, porque elas não estão bebendo do verdadeiro evangelho. Na verdade, elas estão sendo enganadas. Porque fazem tantas coisas para elas seguirem, elas seguem uma religiosidade e a vida delas não mudam. E muito pelo contrário. Existem pessoas que estão sendo extorquidas, é essa a palavra certa? Dentro de igrejas, existem mercenários enganando a igreja de Deus. Mas eles serão pegos no dia do Senhor. No dia que o Senhor voltará, existe o juízo de Deus, a ira de Deus. E esses serão pegos. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo. De um falso pastor que engana e o verdadeiro pastor. Ficou compreensivo agora para nós? E muitas vezes a gente fala que é o diabo. Não, o diabo que influencia ele a ser um falso pastor. Algum de vocês já viram falsos pastores por aí? Sim ou não? Ou só eu que vi? Existem muitos. E Jesus quer libertar a nós e a igreja. Amém? Olha só. O quinto ponto, o bom pastor é Jesus, ele dá vida, ou seja, o verdadeiro pastor e o verdadeiro pastoreio é dar vida pelas pessoas. É por isso que eu estou aqui, é por isso que a pastora Letícia está aqui, o pastor Júnior está aqui, a pastora Bena, nós queremos dar a vida pela sua vida. A nossa vida é um serviço a você. Muitas das vezes as pessoas não entendem, por exemplo, o que o pastor Júnior faz de buscar as irmãs, de buscar o fulano, ciclano, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Disponibiliza ali do seu tempo, de gasolina, mas você sabe, ele está funcionando no pastoreio, porque o pastor lhe dá vida pelas pessoas. Eu quero dizer, os agraciados que pegam carona, se sintam amados, porque é Jesus através da vida dele. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho, onde pastores dão a vida, onde pastores sentam à mesa para ouvir você, para curar a sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora nós iremos aprofundar um pouco. Quem quer aprender mais sobre o ladrão e o pastor? Diga assim, eu. Olha só, agora vai comigo no verso 11. Verso de número 11, João 10, 11. Olha só que interessante. Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus fez na cruz? Jesus, na obra consumada, ele deu Jesus deu a sua vida. Esse é o evangelho, é dar a vida. É tudo sobre pessoas. Como é a frase do pastor? Não é sobre coisas, é sobre pessoas.
Se nós fazemos aqui a construção, não é sobre coisas, é sobre você. É sobre aqueles que vão entrar naquela porta, que irão ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? E Jesus diz, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Glória a Deus. E aqui eu quero falar um pouco sobre o mercenário, agora no verso 12, olha só. Vamos aprender um pouco sobre o mercenário, que é o ladrão, e depois a gente vai falar novamente de Jesus, o bom pastor. Olha aí, no verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, olha, perceba aqui, está falando mercenário. Existem muitos homens que se corromperam e são mercenários dentro das igrejas. Amém? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ou seja, um lugar onde as pessoas que são as ovelhas não são cuidadas, possivelmente esse pastor não está funcionando ou não está imitando o bom pastor que é Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Agora abra comigo em Mateus capítulo 7. Amém? Vamos aprender mais um pouquinho sobre ele? O falso pastor, Jesus já falou sobre ele, o mercenário, o ladrão, e ele também vai dizer sobre o falso profeta. Eu não sei se você sabe, um pastor ele é um profeta na igreja, amém? Mateus capítulo 7, verso 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga pastor, espere um pouquinho. Todos acharam agora? Amém? Olha só, Mateus capítulo 7, verso 15. Olha que Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha só, Jesus lá em João ele vai dizer assim que o ladrão ele não faz parte das ovelhas, ele se disfarça de ovelha. E novamente Jesus vai dizer, olha só, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quantas dessas pessoas estão roubando, enganando vidas? Eu já vi diversas histórias, irmãos. E se Jesus falou naquela época acontecer isso, tanto que ele chegou no templo e quebrou tudo no templo. E chegou, ei, por que vocês estão vendendo? Ei, a minha casa será chamada casa de oração. Não faço da minha casa um comércio. Muitas das vezes nós vemos um evangelho barato, um evangelho raso, que no qual as pessoas entram pela igreja, elas só estão presas por diversas coisas que fazem dentro da igreja. Eu posso citar situações, a pastores presas a homens, a campanhas, a revelações, a palavras, a votos, a projetos, enfim, é um tanto de coisa que homens mal intencionados, eles usam daquilo que Deus deu, dos dons, dos ministérios, para enganar a igreja de Cristo. E é isso que Jesus quer nos alertar. Jesus quer que nós estejamos cheios do seu verdadeiro evangelho. Amém? Você está entendendo? Verso de número 16, olha só. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, novamente, Jesus faz uma parábola, uma metáfora, uma analogia, dizendo que a árvore boa, ela produz o quê? Frutos bons. E a má, frutos maus. E toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Ele diz que aquela que não dá bom fruto é lançada ao forno. Ele está dizendo sobre o inferno. Você está entendendo? Está dizendo o destino de todo aquele que não produz bons frutos. Olha agora, no verso 21.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus. Glória a Deus porque você está num lugar onde você é pastoreado, onde você é discipulado. E o principal de tudo, onde pela graça do Senhor e misericórdia, existem pastores que estão com entendimento na palavra e no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E estão pregando para você essa verdade. Porque existe essa realidade desses falsos profetas, falso pastor, ladrão, mercenário. E 3 coisas que você precisa entender que eles fazem, para você identificar. Profetiza, expele demônio e faz milagres. Talvez você olhou para alguém uma vez, alguma pessoa, meu Deus, ele profetiza. Eu quero uma profecia. Quem gosta de profecia aí? Quem já correu para a profecia? Mas é igual a mulher a mulher samaritana, quando Jesus deu uma profecia para ela, disse assim, vejo que és profeta. Alguém lembra dela? Vejo que és profeta. Né? Então, são essas 3 características, profetiza, expele demônio e faz milagre. Então, meu irmão, nem todos esses que fazem isso é homem de Deus. Você quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Veja os frutos. Porque nós somos conhecidos pelos... Amém. Cutuca o seu irmão agora aí, para ele acordar, para ele não dormir. Cutuca ele forte aí, fala assim, irmão, bora aprender agora. Fala assim, meu irmão, bora aprender agora sobre o bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer aprender com um bom pastor aí? Amém? Olha só, gente. O bom pastor é quem? É Jesus. E ele veio para dar o quê? A vida abundante. Quem quer vida abundante aqui? Vamos aprender sobre o bom pastor e a vida abundante. Queridos, sabia que o maior culto de libertação é quando a palavra de Deus ela é pregada? Você sabia disso? Ao momento que eu prego essa mensagem, pessoas estão sendo libertas aqui. Porque a maior libertação, ela não é externa, ela é aqui, ó, na sua mente. Amém? Quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, o pecado ele vai ter que ir embora. Quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, a maldição ela vai ter que ir embora. Quando nós pregamos o evangelho verdadeiro, o engano vai ter que ir embora. A dor, a escassez, a enfermidade. Irmão, não tem nada que prevaleça mediante ao evangelho. Amém? Então quando nós pregamos aqui, eu sinto que pessoas aqui estão sendo tocadas por Jesus. Porque é a mensagem que liberta. É o evangelho, Emanuel. É o evangelho, irmão Marta. É o evangelho que liberta nossas vidas, amém? Então vamos aprender o que é vida abundante. E eu tenho certeza que após nós falarmos sobre isso e finalizar essa mensagem, você vai sair daqui diferente. Você vai reinar em vida, amém? Receba essa palavra, eu estou profetizando. Você vai reinar em vida, amém? Diga assim, eu vou reinar em vida. Eu vou andar em novidade de vida. Eu irei andar em vida abundante, amém? É isso que Jesus tem para nós. Amém? Olha só, o que é essa vida abundante? A palavra abundante no grego significa perisson, que significa muito além da medida. Olha só que interessante, presta atenção. Muito além da medida. Uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipa significando. Ou seja, muito além da medida. E isso me faz lembrar do quê? Daquilo que eu não mereço. Porque olha só, Deus ele dá... O que Provérbios... O que Salomão vai dizer em Provérbios 10? Que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz desgosto. Se você é abençoado, se a bênção do Senhor está sobre a tua vida,
a bênção do Senhor, ela não traz desgosto para a sua vida. Amém? Ela é Tem alguém comigo aqui? A bênção do Senhor, ela é Amém? Deus vai te abençoar? Não, você já é abençoado, irmão. Diga assim: eu sou abençoado. Eu sou a própria bênção. Amém? Então, se você é a própria bênção, você vai enriquecer. Amém? Se você é a própria bênção, você vai enriquecer. E você não vai viver uma vida de desgosto, porque você recebeu a bênção do Senhor. A bênção do Evangelho. Amém? Então, vai muito além da medida. Uma quantidade tão abundante. Isso é abundante. Abundante. E por isso nós podemos falar abundante graça. A graça de Deus, irmãos, do Evangelho, ela é uma medida que vai além. É aquilo que eu não mereço. Sim ou não? Sabe o que é o Evangelho da graça, irmão? É você não merecer e Deus continua te abençoando. É você pecar todos os dias e você entender e saber que Ele está disponível para te perdoar e para te levar a uma mudança de mentalidade, para te conduzir ao arrependimento. Sabe por que nós não fomos mortos e fulminados por Deus? Sabe por quê? Quantos de nós pecamos? Todos nós. Uma vez, eu vou te contar um testemunho. O testemunho, ele toca a nossa vida. Porque você pode olhar para mim e você pode achar: meu Deus, ele está pregando algo, porque ele é pastor, ele está pregando e deve ser melhor que eu. Não sou melhor não, sou igual a você. E eu sou pior que você. Sou pior que você imagina, como diz Spurgeon. A frase de Spurgeon. E nesse dia, querido, olha que interessante. Eu vivi uma situação que foi muito ruim para mim. E eu era jovem e eu falei: Senhor, eu não aguento mais pecar, não aguento mais cair nisso. E eu pensava comigo mesmo: meu Deus, eu acho que eu não vou viver muito tempo. Qualquer dia o Senhor, Ele vai me exterminar. E eu vou para o inferno. Eu não sei você, alguém já sentiu isso ou pensou isso? Sim ou não? Tem gente que não vai levantar a mão, mas dentro de si: o pastor, já aconteceu isso comigo. Aí a gente corre para a igreja, pede perdão, chora, arrepende, faz jejum, faz isso, faz aquilo. Senhor, me perdoa, e aquela coisa toda. E eu fazia isso e errava de novo. Estou errando até hoje. Mas sabe o que mudou na minha vida? Que aquilo que eu errava antes, eu não erro mais. Porque o Evangelho me libertou, a graça me alcançou. E eu entendi que, caramba, eu estou pecando, mas Deus continua sendo bom. O que é isso? Aí depois eu fui entender que era a graça de Deus. Que era o favor imerecido de Deus. E eu achava que eu ia para o inferno, que Deus ia me fulminar, só que a Escritura diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu vou repetir. Wilson, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Quando era para nós sermos fulminados por Deus, lá na cruz, Cristo foi fulminado por nós. Ele tomou o cálice da ira de Deus, lá naquela cruz. Aleluia, irmão. Eu não sei você, mas isso me deixa muito feliz. É isso que transforma. Sabe, aí vem aquele pensamento: meu Deus, por que eu vou pecar então? Por que eu vou errar? Aí vem um pensamento: cara, não faz sentido mais eu pecar. Porque se eu peco hoje, Ele vai me perdoar amanhã. Se eu pecar depois de amanhã, Ele vai me perdoar. Só que aí não significa dizer que eu vou ficar pecando, não é isso. Eu me senti tão amado por Deus, tão perdoado por Deus, que aquilo me levou a arrependimento. Me trouxe um arrependimento. E sabe o que significa arrependimento? Diga assim: o que é arrependimento, pastor Anderson? Não é chorar e se pôr de joelho, que Deus, eu pequei. Não, irmão. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, pensamento, isso. É aqui que flui o verdadeiro arrependimento. É aqui quando você ressignifica. É aqui onde muda.
Talvez aquele pecado era teu gatilho. Talvez você vivia sobre um vício, sobre um pecado. Talvez você tinha medo de certas situações. Talvez você amaldiçoou, você tentou a morte de alguém, que você não consegue perdoar essa pessoa. Enfim, seja várias situações. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus vem, quando o evangelho é pregado, ele perdoa você. O amor de Deus, ele nos constrange, que a Escritura diz em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus constrangedor. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ele vem. A misericórdia vem, nos purificando, nos conduzindo a uma vida de santidade, uma vida abundante. Foi isso que aconteceu comigo. E eu estou te dando uma resposta. Quer vencer o pecado? Não lute contra o pecado, você não vai vencer. Agora, se você entender que ele já venceu na cruz, tudo muda. Aqui, ó, começa a mudar. Sabe, queridos, quando aqui muda, todo o seu comportamento muda. Pastor Júnior vai dizer um pouco sobre isso na questão do conhecimento, neurociência, etc. Mas o próprio Jesus já nos ensinou isso, a metanoia. Porque quando a sua mente muda, se a sua mente entender que ele te fez santo, se a sua mente entender que ele te fez abençoado, não faz sentido você andar como uma pessoa que vive no pecado. Não faz sentido você andar como uma pessoa amaldiçoada. Não! Ele te deu vida abundante. Então quando você entende, eu sou abençoado, eu tenho vida abundante, a sua mente entendeu, gerou aqui o arrependimento, mudou a mentalidade, você começa a dar passos de fé, como uma pessoa abençoada, como uma pessoa que é justificada, como uma pessoa que já venceu o pecado, que não vai vencer, já entendeu que já foi vencido, uma pessoa vitoriosa. Deus quer te dar vitória, amém? Quantos querem receber vitória? Ela já nos foi dada naquela cruz, aleluia. Glória a Deus. E olha só, a vida abundante é a vida de Deus, a vida Zoe, a salvação, a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Amém? Você quer viver uma vida abundante? Receba o evangelho, entenda tudo o que ele fez por você. E quando aqui muda, todo o seu comportamento muda. Se aqui entendeu que você é santo, você vai andar como alguém que é? Está aqui, irmão. Está aqui, ó. É por isso que a palavra de Deus, o que Paulo vai dizer em Romanos 12? Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A pastora Letícia pregou isso quarta-feira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer viver uma vida transformada assim ou não? Quantos querem ser transformados aqui? Amém. Renove a sua mente com a verdade do evangelho, da palavra. Se você lê a Bíblia, meu irmão, não tem erro, leia a palavra de Deus. Leia, porque ela vai transformar, ela vai renovar a sua mente. E se a sua mente é renovada, o seu corpo é renovado, a sua conduta, as suas ações, os seus pensamentos são renovados. Se você precisa de um mentor, ou busca um mentor, uma mentora, vou te dizer uma coisa. Está aqui a verdadeira mentora. Está aqui, ó. Você quer o mentor? Está aqui, ó, o mentor, Cristo. A Bíblia é Cristo escrito em tintas. Não, você não entendeu. Se você entendesse, dava um glória. Acho que você está com sono, irmão. Porque eu fiquei aqui querendo voar. A Bíblia é o próprio Cristo escrito em tintas. De Gênesis e Apocalipse diz respeito de Jesus, é tudo sobre ele. Se você ler isso aqui, o próprio Deus, o próprio Cristo vai começar a ser seu mentor. E se ele é o seu mentor, se ele dominar a sua mente, meu irmão, falar igual o jogador, esquece. Vou falar igual o paraense, sal, irmão, sal. Quem fala assim, sal, gírias do Pará, amém? Para a gente concluir, abre rapidamente Romanos capítulo 5, 17. Alguém está entendendo essa mensagem? Quem quer viver vida abundante? Diga assim, eu quero viver a vida abundante do Evangelho. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Quem achou, diga glória a Deus. Botou aí, Emerson? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha só, se
pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Shakarabakarasakara. Orakalamatukurabaxakaramandaras. Aleluia. Senti a unção de Deus, irmão. Rapaz, quando você lê a palavra de Deus, a unção de Deus, ela começa a fluir. Uau! Eu vou melhorar isso aqui que a gente leu para você. Aleluia. Por uma só ofensa, entrou o pecado. Ou seja, pelo pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Certo? Amém? Prosseguindo. Né? E reinou a morte. Ou seja, quando eu vivia sobre o pecado de Adão, eu estava sobre a morte. Mas agora, Jesus morreu por mim. E a morte não tem poder sobre aqueles que estão sobre Jesus. Amém? Não há condenação para nós. Não há morte, porque ele venceu a morte. Agora só tem que vida e vida em abundância. Glória a Deus. Aí ele diz, olha o que Paulo diz, muito mais os que recebem a abundância da graça. Vida abundante, vida abundância da graça. Jesus veio para dar vida e vida abundante. E aqui Paulo diz a abundância. Mais uma vez, a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Quem vai reinar em vida aqui? Irmão, Deus quer que você reine em vida. Eu vou repetir, você nem recebeu. Irmão, não precisa sentir arrepio para crer na palavra. A fé, ela vai além de arrepio, vai além de sensações. A fé é crer na verdade do Evangelho, sem ver, sem sentir. Porque quando você crê com verdade no seu coração, essa verdade, ela encarna, essa verdade acontece em sua vida. Jesus quer que você reine em vida. Deus quer que você reine nas suas finanças. Deus quer que você reine no seu trabalho. Deus quer que você reine no seu casamento. Deus quer que você reine na sua casa, nos seus filhos. Aonde você for, Jesus quer que você reine em vida. Diga assim, eu sou um reinante nessa geração. Aleluia. Aleluia. Amém. Foi Jesus que fez isso para você, não foi você. Não é mérito nosso, é graça. Amém? Reinarão em vida por causa da abundância e o dom da justiça de Deus. O que foi a justiça de Deus? Cristo crucificado na cruz. Meu Deus, Jesus é suficiente, sim ou não? Jesus é suficiente. Romanos 6, rapidamente, Romanos 6, capítulo 6, agora vai para frente. Romanos 6, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de... Andemos nós em quê? Aleluia! Quem quer viver novidade de vida? Abra um sorriso assim, irmão. Abra um sorrisão aí, de verdade. Abra um sorrisão aí. Agradece a Jesus. Ei, irmão, quando você ouve o Evangelho, você se alegra. Não tem como se alegrar com o Evangelho. Não tem como ficar feliz com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia. E toda boa notícia nos alegra. Toda boa notícia nos alegra. É impossível viver infeliz ou triste, porque nós vivemos um Evangelho, uma boa notícia a respeito sobre Jesus Cristo. Ah, Jesus, isso é muito bom. É muito bom para ser verdade isso aqui, Jesus. Oh, glória. Olha só o que Paulo diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, ou seja, pelo batismo. Quando você foi batizado, você morreu. O velho homem foi embora. Amém? Para que, como Cristo... Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele diante dos mortos. E agora nós andamos em novidade de vida. Deus quer que você ande em novidade de vida sobre o pecado, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento. Recebe, irmão. Você tem que receber. Eu estou profetizando, eu vou repetir. Deus quer que você ande em novidade de vida sobre o pecado. Você não vai mais cair no pecado. E o pecado não vai mais perturbar você. Você é liberto. Amém?
Você é liberto. Deus quer que você ande em novidade de vida sobre as suas finanças. Você também é liberto da escassez. Você é liberto da pobreza. Porque eu conheço um evangelho que diz lá em 2 Coríntios 2, 8, 9, que Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos ou ricos. Ah, irmão. Lá na cruz Ele se fez pobre para que você fosse rico. Eu vou repetir, na cruz Ele se fez pobre para que você fosse rico. Você é rico e nem sabe. Você é rico e nem sabe. Você só precisa acessar. Porque a palavra de Deus é que diz isso. Você é a própria bênção. Amém? Aleluia. Você vai andar em novidade de vida no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa. Amém? O povo de Deus é o povo mais próspero dessa terra. Ele só precisa entender. E para entender é a palavra e a mudança de mente. O que Paulo diz? Transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo a mente? Com a palavra. Para que experimenteis a boa, agradável e Meu Deus. Ai, Jesus. Deus não tem bênção pela metade, irmão. Deus, ele é perfeito. Porque a vontade dele é o quê? Ela é boa. Ela é agradável e ela ainda é perfeita. Diga assim, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quem quer viver a boa, agradável e perfeita? Aleluia. Talvez você esteja na boa hoje, mas persevere em Jesus, que daqui a pouco você vai passar o estágio. Você vai para agradável. Aí daqui a pouco você vai para perfeita. Ai, Jesus. A boa é o primeiro estágio, quando você vive pela provisão. Está fluindo aqui. Pega essa senha. A boa é quando você vive pela provisão. Você está na vida boa aqui, Deus está te dando provisão, nada te falta. A agradável é quando você começa a transicionar. É quando você é quando eu vou falar igual o mestre das finanças, é quando começa a sobrar dinheiro. E não começa somente a sobrar, mas começa a vir bênção. Essa é agradável. E a perfeita vontade de Deus é quando está transbordando. Jesus. A perfeita vontade de Deus, pastora Letícia, é quando a bênção de Deus ela está me enriquecendo e não traz desgosto, é quando eu começo a transbordar. É quando alguém conecta comigo, é impossível aquela pessoa continuar a mesma, porque ela é tocada por Deus. Quando a pessoa conecta comigo, ela é abençoada. As coisas começam a nascer porque você está transbordando. É quando flui, é quando transborda. Quem quer transbordar aí? Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar a mensagem. Diga assim, abra comigo em Salmos 23. E aqui vai fechar. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é o doce. Você comeu uma entrada, aí depois veio o prato principal e agora vem... Não, agora vem a sobremesa. Quantos querem a sobremesa? Sim ou não? É um sorvete ou um açaí? Quem prefere açaí, diga glória a Deus. Um açaí daquele grosso. Salmos 23. Todos acharam? Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Olha só como ele finaliza. Bondade e misericórdia me seguirão todos os... Bondade e misericórdia é vida abundante. O que Deus tem para nós é o quê? Vida abundante.
O que Deus tem para nós é o quê? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Você está andando e bondade e misericórdia está te seguindo. Você vai para casa, bondade e misericórdia está atrás de você. Você está no trabalho, bondade e misericórdia está atrás de você. Amém? E aqui Salmo 23 fala sobre João capítulo 10, o bom pastor. Ele é nosso pastor, Jesus. Ele é o nosso pastor. Querido, se você beber de Jesus, eu só estou falando dele, eu não sou ninguém. Eu não quero falar de mim aqui não, só contei esse testemunho. Eu quero falar dele, porque ele é poderoso, ele é suficiente. Ele é o Senhor dos senhores, é ele que muda a nossa vida. E ele é o nosso pastor. Seja pastoreado pelo Senhor essa noite. Permita-se ser pastoreado. Beba do Evangelho, beba do pastoreio de Jesus. E ele diz algo interessante. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário e unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que significa isso? Naquela época, a ovelha, ela vivia no pasto. E muitas das vezes elas fugiam, elas saíam, elas se machucavam. E sobre a cabeça da ovelha, ou outras áreas do seu corpo, estavam feridas. Onde vermes vinham, onde mosquitos vinham, se proliferavam. E aquilo ia comendo as ovelhas. Ou seja, quando elas se machucavam, ficavam feridas, em vários insetos e etc. E vinha sobre ela. E o pastor, ele pegava óleo quente e ele jogava para o quê? Curar aquela ovelha e não somente curar, deixar ela imune de qualquer animal, qualquer inseto, qualquer micro-organismo. E é assim que Jesus faz conosco. Quando nós chegamos diante dele, chegamos quebrados, machucados, feridos. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aí ele vem, nós recebemos ele, nós nos batizamos, ele vem e põe a unção dele sobre nós. O óleo quente vem sobre nós. E aonde há ferida, vai curando aquela ferida. Aonde há ferimento, ele vai curando, Jaque. Ele vai curando. Deus está te curando essa noite. Você nunca mais será a mesma, diz o Senhor. Você está orando pedindo uma resposta de Deus, Deus te confirma agora. Você nunca mais será a mesma. E Deus te diz, ainda que você acha difícil, coisas que você deixou para trás por causa do Evangelho, Deus te diz, você não vai olhar mais para trás. Você não vai mais retroceder, porque o teu medo é retroceder. O teu medo é voltar atrás. Você diz, Senhor, eu quero, mas tem momentos que eu olho, eu perco o foco. E Deus te diz, você nunca mais vai olhar para trás. Porque eu estou falando diante de uma moça que vai andar nesse lugar e vai servir Jesus aqui. Eu não sei porquê, mas o teu coração tem um desejo muito forte de servir Jesus. No teu coração tem um desejo de fazer parte de alguma área aqui da igreja. Eu não sei se é cantar, não sei se é dançar na igreja. Mas eu não sei, mas eu sinto no meu coração. Não sei se você gosta de dançar. Você quer servir Jesus aqui? Sim ou não? Sim ou não? Você não me falou nada, mas eu sinto Jesus, eu te vejo aqui. Eu já estou te vendo, eu estou falando debaixo de uma unção. Eu posso te ver fluindo. E o que Deus vai fluir através da tua vida não vem de ti, mas vem da unção dele que vai estar sendo derramada sobre a tua vida. E o Senhor te diz, as coisas elas vão mudar. E eu vou blindar a tua mente na tua casa. E onde você for, eu vou blindar a tua mente. As más amizades elas não vão te corromper. As más conversações elas não vão te corromper. Porque eu selo a tua vida essa noite. E você nunca mais será a mesma. Aleluia. Deus tem palavras para nós essa noite. Às vezes eu quero só pregar o evangelho, aí Deus me conduz para outro lugar, eu tenho que falar, tenho que ser profeta, irmão. Tem que falar o que Deus manda. Amém? E é esse o bom pastor. A gente vem quebrado, ele vem e põe óleo sobre a nossa cabeça e nos cura e muda a nossa vida. Ah, Jesus. Feche seus olhos onde você está agora, de forma simples. De forma simples, não se preocupe, eu quero orar por você. Cheira mandaraçu, remandarassa. Aramacaraçu, queiramandarás. Oremanaçu, remandarás.
Jesus, que o teu evangelho venha sobre a tua igreja essa noite. Jesus, vem pastorear a tua igreja essa noite. Vem pastorear a tua igreja essa noite, Senhor. Pastoreia a tua igreja, Senhor. Nos pastoreie, Jesus, com cura. Com cura, Jesus. Com cura, Jesus, com óleo quente. Oh, e sua luz encheu e me lavou com teu poder. Permita-se ser ministrado por Deus. Deixa Jesus ministrar você essa noite. Permita que Ele seja o seu pastor agora e toque você. Oh, me curou e me lavou com seu poder. Agora livre estou. Você é livre, completamente sarado. Agora livre estou, Completamente sarado, pois seu amor, aleluia, me encontrou, aleluia, Jesus. e encheu o Beba da presença do Senhor essa noite. Beba de Jesus essa noite. Beba de Jesus essa noite. Beba de Jesus essa noite. encontrei com Jesus. Beba de Jesus essa noite. E sua luz. Encheu o meu ser e me curou. Pastora Letícia, põe a mão.